Eita, pessoal, então vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos, tá bom? A nossa aula, hoje em um horário diferente. A partir do momento que... Obrigada, Lívia, muito obrigada, estou gravando, certo? A partir do momento que as pessoas forem entrando, eu vou aceitando, tá bom? E a gente aí vai interagindo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, fiquem à vontade, certo? Esse é um assunto bastante gostoso. Ele é um assunto simples da geografia, de fácil compreensão, mas as dúvidas que surgirem, tá certo? Fiquem à vontade. E daí a gente vai ver hoje, né? Nós vimos a questão da regionalização na proposta do IBGE, né, que foi desde toda aquela configuração territorial, desde 1940 até a sua última configuração, 1990, certo? Depois o IBGE também caracterizou as regiões geográficas, além daquelas 5, né, a configuração atual hoje, né, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né, ele também caracterizou o Brasil de acordo com as regiões geoeconômicas, né? A região geoeconômica da Amazônia, a região geoeconômica do Nordeste, a região geoeconômica do Sul, e assim sucessivamente. E Milton Santos, né, é uma proposta mais recente, além de ser em cima dessa do IBGE, né, mas ele leva outras considerações. Então, Milton Santos é um geógrafo muito conceituado, um grande estudioso da geografia. Ele, junto com Maria Laura Silveira, certo? Eles começaram a estudar o Brasil, isso foi através de seus estudos de geografia urbana, certo? De globalização também, eles são muito fortes nessa área, e eles começaram a estudar o Brasil e resolveram ter uma proposta para uma melhor compreensão desse território, certo? Então, a proposta de regionalização de Milton Santos e Laura foi justamente em cima desses aspectos, certo? Em cima dos aspectos históricos, econômicos e tecnológicos, né? Não sei se vocês ouviram, né? Geralmente eu uso muito esse termo, meio técnico científico informacional, né? Então esse termo foi justamente, ele é um termo recente, né? Ele é um termo do século XXI, que foi um termo usado por Milton Santos, né? Especificadamente por ele, e que trata, certo? E que trata justamente o Brasil, o estudo do Brasil, né? Além desses elementos históricos, culturais que o IBGE já vinha trabalhando, né? Milton Santos, ele trabalha em cima da tecnologia, certo? Em cima do desenvolvimento tecnológico. E daí a gente vai ver, né, adiante, justamente que essas regiões, certo? Elas têm um potencial tecnológico, elas têm um potencial científico, né? Se a gente pegar aqui na região Nordeste, quantas universidades importantes nós não temos a partir da produção de conhecimento técnico, científico, né, e informacional. Então, essa é a importância, a proposta, o que vem caracterizar e o que vem diferenciar nessa regionalização do IBGE dentro das regiões físicas, características físicas, as delimitações territoriais e as regiões geoeconômicas da proposta de Milton Santos é justamente que Milton Santos ele inclui esse desenvolvimento tecnológico, certo? Científico e informacional dentro da sua pesquisa, certo? Então, essa é a importância. E como que Milton Santos, né, junto com Laura, eles resolveram dividir, né, como o IBGE tem sua divisão, como que eles resolveram também dividir essa questão desse meio técnico científico informacional dentro do território brasileiro, né? Então, ele dividiu em 4 regiões o Brasil: a região concentrada, a região centro-oeste, a região amazônica e a nordeste. Então, quando a gente fala de região concentrada, vocês já absorvem, já associam que é justamente aquela região do sul e do sudeste juntos, né? Então, essa é a importância,
Deixa eu ver, quem deixou um recado aqui que não pode assistir aula que a internet tá ruim. Então, depois eu vejo aqui. Então, pessoal, esse histórico, essa dinâmica, certo? Essa categoria é dentro dessas 4 divisões propostas por Milton Santos, certo? Então, quando o Enem, quando alguma atividade de vocês vierem propondo, certo? As divisões regionais em 5 categorias ou nas regiões geoeconômicas, vocês lembrem que estão fazendo menção ao IBGE, certo? Quando se fala do meio técnico, científico e informacional e entra a região concentrada, lembrem-se que é uma proposta de Milton Santos e de Laura Silveira, certo? Então, quando a gente vê aqui esse mapinha que mostra, né, a região amazônica por si, a região norte já tem a sua característica, né, por ser uma grande extensão territorial, tem a importância do extrativismo vegetal, né, a importância da questão da agroindústria também, que vem crescendo muito por conta do agronegócio, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, certo? Que envolve Mato Grosso do Sul, Goiás, o DF e Tocantins, e a região concentrada. Veja que a região concentrada ela vai envolver justamente a região do Sul e a região do Sudeste. Por quê? Porque é justamente aí que se dá o ápice, né? O boom da industrialização, né? Do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento industrial. Então, daí a importância dessa área concentrada. E o que diz essa área concentrada? Composta por esses estados, né, que a gente já mencionou, da região sul e da região sudeste, e ele apresenta uma caracterização que tem um elevado grau de urbanização. Vejam o que eu acabei de falar para vocês. E justamente o desenvolvimento das atividades terciárias e das atividades secundárias. A gente vai ver lá na frente, quando a gente começar a estudar economia, certo? Que os setores de economia são 3, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, dentro do setor secundário, nós vamos ter justamente essa participação das indústrias, né, da transformação desses produtos, da matéria-prima, né, do setor primário, que é transformado em produtos manufaturados. Então, por isso que dentro da área concentrada, né, proposta por Milton, se trata o setor secundário e o setor terciário, certo? Porque vai ter justamente a comercialização, a transformação através do setor secundário e a comercialização através do setor terciário da industrialização, certo? E onde se concentra a maior parte da riqueza do país, ou seja, a nossa grande representação do produto interno bruto está dentro dessas áreas tidas como áreas concentradas. Por quê? Processo de urbanização, né? Foi um processo de urbanização mais rápido, mais desenvolvido, né? À toa que considerada a região mais desenvolvida do país, né? Justamente por conta da sua urbanização e da sua industrialização. Certo? Então, essa é a importância. As atividades agropecuárias são modernas, né? A gente entra aí a questão da mecanização no campo, quando a gente vê em geografia agrária, né? A mecanização do campo, o campo mecanizado, e daí entra a participação também da agroindústria, né? É um setor hoje que é de grande valia, de grande representação dentro do cenário brasileiro, a questão da agroindústria, certo? E é uma região que dá perspectiva, é uma região de perspectiva com relação à industrialização do território brasileiro, certo? Então, a área concentrada, lembre-se, é proposta por Milton Santos e se enquadra entre a região sul e a região sudeste, certo? Tem uma distribuição de renda, apresenta um dos gargalhos, né, da sociedade que a gente vive hoje em cenário nacional, a exemplo da desigualdade social, certo? Ela é uma desigualdade conjuntural, estrutural, que já vem desde a época da colonização, né? Mas vem aumentando,
durante esses anos, né, século XXI principalmente, correspondendo também à questão da sua distribuição de renda. Daí a gente pode ver um exemplo, né, de área concentrada, principalmente nessas cidades mais desenvolvidas, nas capitais, certo? Porque a tecnologia, ela vai ser o seu marco. A tecnologia vai estar presente dentro dessa área concentrada. As indústrias mais desenvolvidas, né? O acesso, a facilidade ao acesso aos meios de comunicação, à internet, certo? Então, tudo isso vai ser característica dessa região concentrada, certo? É como se o desenvolvimento tivesse chegado primeiro lá, certo? Para depois ir adentrando o interior do Brasil, ok? E a região centro-oeste? O que se caracteriza com a região centro-oeste? A gente sabe que a região centro-oeste, né, envolve os estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e também o DF, né? E destaca-se pela modernização das atividades agropecuárias, que impulsionam a dinâmica das áreas urbanas. Ou seja, as áreas urbanas, as cidades, elas vêm crescendo na região centro-oeste através da expansão da agropecuária, com o surgimento de pequenas indústrias, com o surgimento da agroindústria. Então, tudo isso faz com que essas cidades se desenvolvam, né? Trazendo para um aspecto ambiental, certo? A nossa região centro-oeste, principalmente o nosso bioma cerrado, é um bioma que vocês têm acompanhado, né? De cortar o coração quando a gente vê o nosso bioma em chamas, né? Então, é um cenário desolador, muitas espécies que já estão até em extinção, né? Chegando a desaparecer, quantas árvores, né? Os recursos hídricos. Então, um problema sério, né? Uma mazela que vem assolando aí o nosso meio ambiente e que parece que os poderes públicos eles fecham os olhos diante dessa situação, né? Então, a região centro-oeste ela é rica, né, com relação à sua biodiversidade e a questão também da agropecuária que vem se desenvolvendo e consequência, né, justamente dessas queimadas, quem sabe se até proposital, intencional, né, não julgando ninguém, mas sabe-se lá, o capital hoje ele domina tudo, infelizmente, né? Então, essa região centro-oeste tem esse gargalho, né, da questão ambiental, mas também trazendo para a questão econômica o desenvolvimento das cidades a partir da agropecuária. Belezinha? Tudo certinho por aí? Digam se estão entendendo, ok? E daí a gente parte da região concentrada da região amazônica, né? A região amazônica ela também está dentro do estudo do IBGE, tido como uma região geoeconômica, justamente por conta da sua importância da biodiversidade. Né? A região amazônica, a gente sabe, a gente aprende desde criança, eu acho que é uma das regiões mais ricas, né, com relação à sua biodiversidade, a sua flora, a sua fauna, os seus recursos hídricos, né, as suas populações locais, né, como os indígenas, especificadamente os indígenas, tão sofridos nesse cenário. E daí essa região amazônica vai ser justamente composta pelos seus estados normais, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e o Pará. E destaca-se pelo domínio da floresta amazônica e pela grande biodiversidade. Com relação à sua atividade econômica, a atividade do extrativismo e a agropecuária elas são atividades de grande relevância e que se destacam na região amazônica, né? Então, uma dessas características, né, desse extrativismo, especificadamente esse extrativismo vegetal, mas também não esquecendo do extrativismo mineral, né? Naquela região tem várias mineradoras também, a exploração do garimpo, especificadamente, ela vem passando por um processo de degradação e de impactação do meio ambiente, né? Então, ela tem como característica uma menor densidade demográfica do Brasil, justamente por sua grande extensão, né? Umas cidades são muito distantes de outras, não é como aqui,
né? A gente tem muitas cidades conurbadas, justamente por conta do desenvolvimento urbano. Na região norte, a gente não vê isso. A gente vê um difícil acesso entre uma cidade e uma outra cidade, né? Até porque as estradas são precárias. O transporte vai ser através dos rios, em sua grande maioria, certo? Justamente por ser rica em recursos hídricos, né? A gente tem essa navegabilidade lá na região norte, na região amazônica, e isso vem caracterizar, né, essa região amazônica. Surgiram, né, com o desenvolvimento do Brasil, algumas universidades fazem parte, né, dessas regiões, não só da região concentrada, mas também da região centro-oeste, a região amazônica e a região nordeste. É através da instalação dessas universidades, desses centros de pesquisas, dentro desses institutos federais, né, que saem justamente os estudos de determinado problema, né, de uma determinada espécie, de uma espécie endêmica, de algum impacto ambiental, de algum estudo sociológico voltado às comunidades ribeirinhas, às comunidades indígenas, quilombolas. Então, a importância da ciência e da tecnologia nessas áreas é justamente em busca, né, de uma maior compreensão daquele espaço geográfico. Para assim, a partir do momento, pessoal, que a gente começa, certo, a entender as dificuldades que existem em uma determinada área, em um determinado território, a gente passa melhor a estudar ele e a compreender ele. Então, essa é a importância desse meio técnico científico informacional dividido, como o Milton Santos dividiu o Brasil, para melhor compreender os gargalos, as dificuldades, né? Entender a potencialidade, principalmente a potencialidade que tem essas regiões geográficas, certo? Essas regiões tidas como as regiões, né, propostas por Milton Santos, ok? E daí, por fim, nós temos a nossa grande e rica região Nordeste, né? Imagina se o Nordeste se desmembrasse do Brasil e se tornasse independente. Tínhamos muito, apesar do preconceito, infelizmente, que ainda existe, mas nós somos uma região muito rica, né? Não só culturalmente, não só economicamente, historicamente, mas ambientalmente, naturalmente, né? A nossa região Nordeste ela é uma região muito rica, certo? E você já sabe, envolve todos os 9 estados da região Nordeste, né? É uma das regiões mais que tem contrastes no território brasileiro, né? Devido justamente às suas características naturais, socioeconômicas. Nós temos vários Nordestes dentro de um Nordeste, né? Quem conversar com um paraibano, com um pernambucano, quem conversar com um baiano, você vai perceber que dentro do nosso própria região Nordeste existe diferenças de sotaque, né? Existe diferenças de sotaque. Se você estiver em algum lugar e você falar maninha, painho, quem não vai reconhecer que você é paraibano, né? Então, é interessante essas questões que elas caracterizam um lugar, elas caracterizam uma região, né? Então, essa região Nordeste, ela apresenta seus contrastes, né? Por conta justamente dessa diversidade dentro do seu próprio território, como eu já falei para vocês, cultural, histórico, econômico, né? Temos uma grande riqueza natural e ambiental, desde a zona da mata ao sertão nordestino. Se a gente pegar, pessoal, uma aula campo, e se a gente sair de João Pessoa, né? Vamos sair lá do estuário da Barra do Rio Mamanguape, na nossa zona da mata, até Sousa, Cajazeiras, no sertão da Paraíba, nós vamos ver que cada região ela tem as suas particularidades, certo? Seu tipo de vegetação, seu tipo de solo, seu tipo de clima, seu tipo de cultura, as comidas que se comem, né? Como as pessoas se vestem, como as pessoas tratam suas festas culturais. Então, nós temos uma pluralidade aí dentro do nosso território paraibano. Só como exemplo, você imagina dentro da região Nordeste, né? Então, nós temos a zona da mata, como foi importante dentro do ciclo da cana-de-açúcar, né?
Eu estou lendo um livro muito interessante que fala sobre a questão escravatista no território brasileiro, né? E fala justamente desses ciclos econômicos que a gente já viu nas aulas anteriores, né? O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café e tantos outros ciclos que a gente teve. E fala justamente dessa questão, né? De como que se deu essa importância dentro do cenário nacional. Então, é muito importante. Por isso que geografia e história, elas caminham muito juntas, né? O tempo e o espaço, eles caminham juntos e é muito importante uma coisa para a gente compreender uma coisa para entender a outra, né? O sertão nordestino, né, aqui no nosso Nordeste, apresenta núcleos de desenvolvimento que se contrastem com áreas de pobreza extrema. Isso é a cara do Brasil, né? Isso é a cara do nosso o cenário do nosso território, né? As desigualdades sociais, consequências justamente desse racismo, dessa dinâmica estrutural, né? Que a gente vem desde o período colonial, certo? Então, o problema da desigualdade social, né? É enfrentado desde tempos remotos, né? Até hoje, a gente vem passando por esse problema de desigualdade social, né? Que vem captando recursos, a grande maioria, parcela da população vive, né, de um salário mínimo, vive praticamente na miséria, e pequenas pessoas, né, aquele grupo da elite, né, concentram o maior número de riqueza. Então, é fruto dessa desigualdade social. Certo? Então, essa desigualdade social é presente não só na região Nordeste, mas se você for desde uma cidade desenvolvida, né? Curitiba é uma das cidades uma cidade planejada do Brasil. Você pensa que lá você está vivendo, você vai conhecer Curitiba, eu vou conhecer um modelo, mas lá existe desigualdade social. Tem gente morando na rua, tem gente morando debaixo de ponte, tem gente no semáforo pedindo, né? Enfim, é desigualdade social, né? Vai diferenciar de uma região para outra, de uma cidade para outra, mas na menor parcela que seja, vai existir essa desigualdade social, certo, pessoal? Então, essa região concentrada, ela mostra justamente, essa divisão de Milton Santos, mostra justamente essa questão do meio técnico científico informacional. Ele costumava dizer, Milton Santos, a gente fala muito no processo de globalização, né? Quem nunca viu falar, quem nunca leu algum texto que envolva o processo de globalização, como é que está a globalização hoje, né? Mas se exista um lugar do território a nível mundial, onde se não tem acesso à televisão, não se tem acesso à informática, né? As redes sociais que a gente tanto utiliza, né, hoje em dia, então como que a gente pode dizer que o mundo está globalizado, se a globalização ainda não chegou nessas pessoas, né? É onde a gente entra para a questão da desigualdade social, né? A gente for fazer, diferenciar esses países, né? Países emergentes, países do norte, né? Países do sul, a gente vai ver que existe dentro do nosso mundo, do território mundial, desigualdades sociais entre países, né? Então, até onde é que vai a globalização, né? Quem tem acesso a essa globalização? Vocês querem ver um exemplo super simples, né? Esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Se eu consigo ver um fim? Eita, Ralha, eu acho que não. Infelizmente, não. Infelizmente, eu não consigo ver. Eu posso ser que, quem sabe, lá na frente exista uma certa amenização, né? Mas é um problema crônico mesmo, é de colonização, é um processo de formação territorial do Brasil, né? A gente trata esse assunto, Ralha, quando a gente vê a questão dos escravos, né? Vejam que os escravos vieram para o Brasil, em sua grande maioria, vieram do continente africano para trabalhar aqui nas lavouras. E olha o que era feito, né? A expectativa de vida de um escravo que trabalhava na lavoura, de um escravo que trabalhava na lavoura, a expectativa de vida dele era de 25 anos. As mulatas, as mulheres que tinham filhos, elas eram obrigadas
a deixarem seus filhos ou até tirarem a vida deles para amamentar os filhos das mulheres brancas, né? Então, a desigualdade social, ela começa daí. Ela começa onde? O senhor, o grande dono da fazenda, né? Saía nas fotografias com os seus negros, os seus escravos, né? Ele todo vestido e os negros descalço, certo? Maltrapilhos, com aquela sensação, com aquele semblante de tristeza no olhar, de sofrimento, né? Então, essa desigualdade social, é uma pena dizer isso, né? É uma pena dizer isso. Mas a desigualdade social, ela está no berço, né? Então, quando hoje, quantas pessoas têm acesso à internet, têm acesso a uma aula online, né? Graças a Deus, têm acesso a algum vídeo, alguma aula no YouTube, quantos... Esse livro que vocês utilizam é um programa maravilhoso, AVA, né? Então, quantas pessoas elas não têm acesso? Eu tenho uma vizinha, tadinha, que ela tem todas as disciplinas como vocês têm. Tem português, matemática, história, geografia e tal. Mas sabe o que é que os professores fazem? Eles só colocam atividades quando querem, não explicam o conteúdo, certo? E só tem uma professora que dá aula virtualmente, que é uma professora, se eu não me engano, de português. Só. E ela ainda fica naquela, acorda cedo, vai para frente do computador. Se a professora der notícias, ela assiste aula. Se a professora não der notícias, ela também não assiste aula, né? Então, isso é fruto da nossa desigualdade social, certo? Infelizmente, certo? Lamentavelmente, mas essa questão da desigualdade social, existe até 2 sociólogos, né? Depois vocês podiam até procurar para ler como conhecimento, Gilberto Freire e Florestan Fernandes, né? E Florestan Fernandes, ele fala que a questão da discriminação, da desigualdade no Brasil está na sua questão racial, né? Infelizmente, ainda existe o feminicídio, né? Hoje, você liga a televisão, parece que a televisão sangra. Parece que São Paulo o povo só serve para matar mulher, né? Mulheres negras, enfim. Então, isso é o fruto da nossa desigualdade social. E quando a gente trata de regionalização, que a gente vê as características de cada região geográfica, a gente vai ver os seus gargalhos, as suas, tudo que assola esse procedimento, essa questão. Então, tratar de regionalização, certo? Tratar de regionalização é justamente tratar dessas desigualdades, né, dessa fragmentação do território brasileiro. De um lado, nós temos o IBGE, uma grande instituição que estuda essas características, e nós vamos ter Milton Santos, que entra com o meio técnico científico informacional, que é justamente a tecnologia, né? O uso da informática, o uso da tecnologia, certo? Tem um novo, depois eu vou trazer para vocês, tem um novo estudo hoje, dentro desse processo, desse cenário sociológico e geográfico, né? O processo de uberização, certo? Então, aquilo que a gente viu, né, dentro da Revolução Industrial, né? A quarta fase da Revolução Industrial, a fase da terceirização, a fase da privatização, a fase que você trabalha em uma empresa, você dedica a sua vida, e quando o dono, quando o representante lá quer te demitir, você simplesmente não é ninguém. É como a entrevistada estava falando, ela disse, quando a gente vai ser contratada para uma empresa, né, a gente leva até o seu tipo sanguíneo, tudo de documentação que existe. Todo tipo de documentação, currículo você leva, mas também quando eles querem te demitir, eles não sabem nem que você é um ser humano, né? Então, isso faz parte do nosso cenário, né? Faz parte justamente desse século XXI, dessa quarta fase da Revolução Industrial. É lamentável, né? Mas é o cenário que a gente vai ver daqui para frente. Infelizmente, da competição, né? A desigualdade reinando, né, a competição, aquele que não estudar, aquele que não se qualificar, infelizmente ele está fora do mercado de trabalho, né? A gente vê isso desde a geografia agrária, quando a gente estuda a mecanização no campo, né? A máquina tomando o espaço do ser humano, do trabalhador, isso em todos os cenários, de todos os setores da economia,
desde o primário até o secundário, o terciário e assim sucessivamente, né? As privatizações estão aí, os concursos cada vez mais, né, estreitando, certo? E é o cenário, infelizmente, desolador que a gente vê. Mas a gente não pode perder a perspectiva, né? A gente não pode deixar de ter a esperança, como disse Celso Furtado. Né? A gente não pode deixar de pensar, de sonhar em um Brasil, né? Um Brasil, porque em um mundo, mas em um Brasil especificadamente, porque nós estamos inseridos aqui no Brasil, nós somos brasileiros, né? Queira ou que não queira. A gente é brasileiro, não é isso? Então, a gente tem que ter sonhos, né? A gente não pode deixar morrer os nossos sonhos, certo? A concorrência existe, a dificuldade existe, mas a gente caminha através dos nossos estudos, não é isso? Então, pessoal, vocês entenderam direitinho esse processo de regionalização? Lívia, Raila, que mais? Nossa turminha pouquíssima hoje. O que aconteceu com o segundo, Arthur? Ótimo. O que aconteceu com o segundo ano? Dormiram demais, foi? Então, terminado esse assunto, ótimo. Lívia, que bom. Então, terminado esse assunto, vejam que quando a gente vê regionalização, ele está muito associado à gestão territorial, né? A planejamento, a gestão do território. A gente viu a questão das questões urbanas, né? Das questões rurais. Então, gestão do território e regionalização estão juntinhos, tá certo? Por isso que é um assunto gostoso da gente entender. Então, eu gostaria que essas atividades de geografia e sociedade, certo? Vocês resolvam, ok? Essas atividades também de múltipla escolha. Não sei se vocês viram, mas o nosso bimestre, né? Ele vai acabar agora no final de setembro, certo? Vai acabar agora no final de setembro e a gente ainda tem um assunto a concluir, certo? Que é justamente a política econômica brasileira, certo? É um assunto muito importante que vai dar subsídio para a gente justamente entender, certo? Dentro dessa política econômica brasileira, entendermos os setores econômicos e como é que está o cenário atual da economia brasileira, né? Como é que está? A gente pode fazer um histórico, certo? Desde da época. Vamos pegar a época de Fernando Henrique, né, que foi quando foi criado o Plano Real, nós tínhamos a moeda que era o Cruzeiro, e foi no governo de Fernando Henrique que se criou a moeda do real, né? Então a gente pode fazer um histórico de toda essa dinâmica dessa política econômica brasileira. Como é que está o cenário econômico brasileiro, né? Como é que está a economia, né? Os produtos que são importados do Brasil, como é que está sendo gerado, como é que está sendo a política econômica hoje do Brasil. A gente vê que vai ser lançada aí mais uma moeda, uma cédula de R$ 200, né? Aí é que o valor, é que o dinheiro, né, ele vai perder um pouco do seu valor. É que as coisas vão encarecer, certo? E eu gostaria que vocês respondessem essas atividades, porque no final, certo? No final do nosso conteúdo, eu vou pedir para vocês que mandem para o meu WhatsApp, o meu e-mail, certo? Essas atividades respondidas, porque junto com a atividade do AVA vai juntar e vai dar a nota de vocês, tá certo? Então, pessoal, só que não vai dar tempo a gente iniciar a política econômica brasileira, a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Raila, muito pertinente a sua pergunta, é muito bom interagir, porque é através da interação que a gente vai discutindo, vai abrindo, né, novos horizontes, novos assuntos, certo? Eu particularmente gosto, eu sou da geografia, mas eu gosto muito da sociologia, né? Estuda justamente esses problemas sociais que a gente vive hoje. Eu gosto muito de ler livros de história, de sociologia, enfim, livros de geografia também. Então, vai abrir muito nossos horizontes, né? Para a gente ver
o que se passou e o que a gente, quem sabe aí, tá para passar. Lívia, tem alguma